chamo José Elielson, né? Tenho 33 anos, atuo no segmento de telefonia aí desde os meus 17 para 18 anos, e comecei a trabalhar com vendas, né, diretamente com operadora há mais ou menos uns 9 anos. Né? Enfim, como todo aprendiz, toda pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, você começa sem saber de nada, né? Então, na minha jornada, assim, eu tive algumas pessoas que foram exemplos aí para mim na parte de tanto de instalação, que foi quando eu comecei, né? Parte de mão de obra, enfim, parte técnica, e também depois na parte comercial, que é o que eu mais faço hoje, né? Bom, como eu conheci o P-Control, na verdade o meu sócio, né, o Fábio, ele que trouxe até nós aí o P-Control, né, apresentou pra gente. E assim, como toda ferramenta nova, né, a gente já está acostumado, né, já tem alguns hábitos aí de trabalho. Então pra gente foi uma surpresa, assim, ter que usar, né. No começo foi um pouco difícil, né, fazer a utilização pela resistência mesmo, né. Mas aí quando a gente começou a utilizar, tem mais ou menos aí, acho que uns 4 para 5 anos, começou a fazer sentido porque a gente viu que dava para fazer algumas alterações que não era possível fazer com alguns CRMs que já são pré-formatados, assim, né? Por mais que o P-Control ele seja uma plataforma padrão assim, para utilização, ele nos permitiu fazer alguns ajustes que na ocasião foram bem aceitos assim, e funcionaram super bem. Bom, assim, os desafios que nós tínhamos, né, antes de utilizar, primeiro é que a gente tinha somente a ferramenta da operadora, né, que era obrigatório, e os nossos operadores, eles não tinham um local centralizado, né, não tinha uma ferramenta centralizada onde nós podíamos fazer as nossas modificações. Então a gente chegou para o controle justamente com esse intuito de poder centralizar as nossas bases, os nossos clientes, ter a nossa base realmente a nosso controle, né? Não ficar ali só na mão das operadoras, né? E, enfim, poder distribuir de uma forma mais organizada os cards, né? Enfim, os clientes ali para atendimento. Então isso facilitou bastante na questão da organização. E, inclusive, algo que até então parecia ser muito simples, que eu sei que fez bastante a diferença, era, por exemplo, né, a gente usa ainda, né, muito a questão do WhatsApp para fazer um contato com o cliente. E eu lembro que na ocasião ali o P-Control ele permitia você chamar o cliente diretamente pelo card, né, já chamar ele direto no WhatsApp. Poxa, já dá para fazer isso aqui, a gente não precisava ficar pegando o link, colando né, fora da página, alterando o telefone. Então isso foi uma das coisas que são simples, que facilitou. Fora que também, cara, a gente começou a entender um pouco melhor a questão da produção do operador, né? Porque, eu conseguia saber quantos cards ele recebeu, quantos que ele tratou, né? Quantos estavam em negociação, os que foram perdidos, né? E ter acesso aos históricos que eram ali colocados para a gente entender melhor o que rejeita mais, o que aprova mais. Quando você usa uma planilha para controle, o primeiro ponto é que você fica na mão do operador. Ele pode simplesmente falar que fez um contato com o cliente e colocar uma observação qualquer. Não, já no P-Control, uma vez que eu transmito para o operador aquele card, eu já vou ter acesso à trilha, né, do que ele fez. Então, se ele chamou no WhatsApp, ele vai gerar um logzinho ali, né, que ele chamou no WhatsApp. Se ele fez agendou uma atividade, eu vou ter acesso àquela atividade, né? E a gente obrigatoriamente exige que seja colocadas as observações do que foi feito. Então, poxa, eu vou olhar lá, esse cliente não atendeu por quê? Você tentou falar com ele de novo, mandou um e-mail, agendou um novo contato. Então, só nesses pequenos ajustes faz com que a gente consiga, né, falar com um cliente que não quis hoje, falar com ele amanhã e fechar a venda, porque às vezes o cara não está apto naquele momento, né, porque ele está ocupado, né, assim como você tem a sua agenda, eu tenho a minha, a gente sabe que não é tão fácil, né, a gente atender uma ligação. Então você retorna amanhã, você consegue fechar. Então isso ajudou bastante na questão do retorno e do acompanhamento do card antes de você descartar aquele card.
mudou assim, e facilitou, porque a gente consegue ter uma visão macro, uma visão mais aberta da questão do faturamento, né? Porque uma outra coisa que é legal no P-Control é que você consegue cadastrar os produtos, né, independente de qual segmento que você seja, independente de qual operadora que você trabalha ou de qual serviço que você presta. Você consegue cadastrar o produto, né, colocar o valor ali de uma forma editável até, né, então você consegue estar se ajustando e ele aparece, né, numa visão diária, né, conforme você vai dando os ganhos naquilo. Então a gente não tinha essa visão, né, então facilitou porque a gente consegue colocar a nossa meta, né, e acompanhando diariamente, semanalmente, enfim, e ter um planejamento mensal em relação àquilo que precisa ser produzido, né. Em relação à equipe de suporte, né, eu agradeço demais. A gente teve, no começo, como é um pouquinho mais difícil a questão de você estar conhecendo a ferramenta, sempre tem alguma dúvida. E eu me lembro bem que, se eu não me engano, acho que foi a Natália, acho que assim, nos nossos 2 primeiros meses, ela fez contatos, cara, acho que meio que semanalmente, eu sempre marcava uma reunião comigo ali, mensal, para entender as minhas dificuldades, saber se tinha alguma dúvida, né? Principalmente quando a gente estava ali para usar a questão dos e-mails, né? Das campanhas de e-mail. Então ela teve essa atenção, né? E, cara, em relação ao suporte diário ou quando tem algum problema, também é rápido, tá? Não é algo que demora, tá? Eu mando a mensagem ali pelo WhatsApp, o pessoal já responde em seguida, né? Se o sistema está com alguma lentidão que a gente reporta, também é algo que não demora muito para ser colocado em ordem ali, ser feito reajustes, e a gente está sempre sendo monitorado, isso que é o legal. Bom, uma coisa que é legal que a gente tá usando, né, que a gente usa, é a questão da busca de segmentação de empresa, né, porque a nossa empresa aqui, por mais que a gente possa vender tanto para CPF quanto para CNPJ, né, o P-Control disponibiliza isso. Eu posso colocar qualquer cidade, né, enfim, bairro, um segmento de empresa, qualquer coisa, né, para fazer a busca. E ele traz essas informações, né. E também é possível fazer o enriquecimento depois disso e fazer a transferência para os meus colaboradores de uma forma muito prática. Bom, é claro, tem algumas informações ali que não são completas, mas aí compete a nós, né, a ter essa expertise de ir atrás ali, de complementar essas informações para poder fazer o contato com aquele cliente, tá? Essa é uma das principais, na verdade, né? E como o P-Control ele facilita muito a importação de planilhas de uma forma bem prática também, é outra coisa que a gente acaba usando muito, né? Porque eu consigo trazer a minha base de outros meios, né? Seja ela de uma campanha que eu faço ali do Google, seja ela de uma base que eu compro ali de um público CPF, importar para dentro do P-Control, né? E ele consegue também trazer com precisão e, cara, os dados não se perdem. Então eles ficam lá dentro e eu ainda consigo, cara, que é bem legal, diferenciar qual campanha, qual que é a entrada daquele card, para saber, né, e poder medir depois qual que é a melhor base, né, se é a do robô, né, de prospecção, do próprio control, ou se é a minha base que eu fiz a inserção ali através da importação. Eu uso o CRM, a gente usa o robô de prospecção, nós usamos por um tempo, estamos retomando agora, que é a questão do envio de e-mail, da cadência de e-mails, e tem uma coisa que eu estou falando para o meu sócio que, cara, a gente precisa colocar em prática, só que a gente ainda não colocou, é a questão da página, porque você consegue ter uma página de captura pelo P-Control, né, de uma forma dentro já do teu custo mensal aí, só que a gente não colocou por uma questão mais da gente mesmo se organizar para fazer isso, né, e poder encaminhar ali na internet, numa divulgação, no Instagram, enfim, utilizar de diversas formas. Hoje o nosso time ele está com 13 pessoas, né? E a gente está para colocar mais umas 2 pessoas a 4 nessa próxima semana. E até o final do mês acho que a gente consegue complementar mais 4. Mas a ideia é que a gente consiga utilizar aí pelo menos umas 18 a 20 pessoas.
Cara, eu diria para vir sem medo, né? Experimentar aí, fazer o período de teste que o Maurício disponibiliza junto com a equipe dele. É fácil configuração, não exige um setup, uma instalação em servidor, cara, nada. É só fazer um cadastro, cara, utilizar. Vai facilitar a questão do acompanhamento diário, vai facilitar a questão do teu resultado ali de receita, né? Independente se você quer fazer acompanhamento por receita, por produto, enfim, vale a pena, né? Que te traz uma visão legal. Tem vários gráficos que também o sistema disponibiliza, que a gente não falou, mas dá uma visão também bem diferente. O sistema você consegue acompanhar, cara, as etapas ali do teu colaborador, que a gente não falou disso, mas tem a ferramenta, né? Se você olhar o teu operador lá, pegar, né, vou pegar aqui a Maria, por exemplo, lá vai ter a trilha da Maria, né? Quantos cards que ela fez durante o mês, quantidade de clientes que ela falou, então, cara, isso ajuda muito a ter o controle, ajuda muito. Então, vem sem medo, conhece, cara, a gente tá realmente para falar do que é bom, né? Eu não tô aqui para mentir sobre o sistema, na verdade não, a gente fala porque a gente usa, cara, há mais de 5 anos a gente gosta, é uma ferramenta que em comparação às demais no mercado, cara, o preço cabe no bolso, cara, sem dúvida nenhuma, tá? Então é uma ferramenta que vale a pena. Que a gente teve, algumas experiências, porque assim, como a gente trabalha com operadora, né, cara, então a gente tem algumas ferramentas que a operadora acaba falando, olha, usa essa aqui que é melhor, só que nem sempre é, e a gente acabou caindo nessa, né, pô, vamos ver, experimentar essa ferramenta, e aí você acaba até pagando mais caro, esse que é o ponto, né, e, cara, numa dessas aí a gente conheceu uma ferramenta em que venderam uma coisa, não entregaram, né? Falando que tinham vários controles, centralizavam informações aí de clientes de tudo quanto é plataforma, né? E a gente caiu no conto do vigário. E não deu certo, enfim. E a gente voltou pro P-Control. E na verdade, inclusive, uma das ferramentas, que curioso até isso, viu, Maurício? Uma das ferramentas que a gente falou para a empresa foi a seguinte: olha, o P-Control, essa ferramenta a gente usava, enfim, a gente teve uma boa experiência com ela e a gente queria colocar até algumas etapas como referência porque fazem sentido para a gente trabalhar no dia a dia. Então até a tua ferramenta a gente usou como base, mas não deu certo, a gente voltou de novo para o P-Control e já estamos aí há 2 anos novamente, né, com vocês. Cara, é assim, da gente realmente não se abalar com as dificuldades, da gente manter a cabeça erguida independente do problema, né? Eu que sou cristão, acredito em Jesus Cristo, para mim ter isso aqui no meu coração me ajuda no dia a dia, porque a gente passa por diversas dificuldades, né? E a falta de controle, seja ela né, na tua gestão diária ou na vida pessoal, faz diferença. Então, ter o controle faz diferença. Então, saber que a gente tem uma ferramenta que ajuda, né, e a gente pode controlar isso, ter o melhor acompanhamento, então facilita. Então, a minha frase cara, é só confiar, né, e manter a cabeça erguida e para cima que as coisas dão certo.